ansiedade, perturbação, inquietação. Primeira coisa que eu quero dizer para você, que a ansiedade é um sintoma necessário. Como assim, irmã Maria Raquel? Hoje o que a gente mais escuta é o combate à ansiedade. Agora a senhora está dizendo que a ansiedade é um sintoma necessário. Eu vou explicar isso aqui para você, calma aí. Porque a segunda coisa que eu quero te dizer é que a paz é um escudo para o combate espiritual. Se a ansiedade é um sintoma necessário, a paz do coração é um escudo para o combate espiritual. Aquele que não conserva a paz do coração, ele não terá a clareza, não é? O discernimento necessário para fazer as suas escolhas. Então, veja o quão necessário é este tema. O quanto nós precisamos aprofundar neste tema. Para começar, eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, versículo do 6 ao 7. Abra a sua Bíblia. Filipenses 4, versículos do 6 ao 7. O que é que a palavra de Deus, então, aí nos está dizendo? Não vos inquieteis com nada. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, todas, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração. Preocupação vai vir, você vai apresentar a Deus mediante a oração. Súplicas e ação de graças. Então, toda preocupação que bater a porta do teu coração, você imediatamente apresente ao Senhor. Apresenta a Deus e não se inquiete. E não se inquiete. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, ao fazer isso, ao entregar a preocupação ao Senhor, mas entregar mesmo, com confiança, qual o resultado disso? A paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Consolar, o termo profundo então desta palavra, só Jesus pode fazer. Só Deus pode verdadeiramente consolar alguém. Só Deus. De igual modo, essa paz da qual está falando aqui o apóstolo, só Deus pode dar. Essa paz de Deus que supera todo entendimento. Ninguém pode nos trazer esta paz senão Deus. Senão Deus. Não existe método, não existe medicação, não existe nada que possa nos trazer esta paz da qual o apóstolo está dizendo. A paz de Deus que supera todo entendimento. Você vai guardar esta passagem, Filipenses 4, versículos 6 ao 7. Essa passagem vai iluminar todo o nosso caminho. Assim começa Dom Lorenzo hoje. Ele diz: esteja certo de que qualquer inquietação desagrada ao Senhor. Quando você se coloca inquieto, isso desagrada ao Senhor. Pois qualquer que seja, se trata de uma raiz do nosso amor próprio. Eu poderia até dizer mais, se trata de uma desconfiança. Por isso que desagrada ao Senhor. Lembra o que Jesus disse a Santa Faustina? O que mais magoa, o que mais machuca o meu coração é a falta de confiança das almas em mim. Sou ou não sou o Senhor da sua vida? Né? Jesus hoje está te perguntando, eu sou ou não sou o Senhor da sua vida? Aquele que está no controle de tudo. Você consagrou ou não consagrou a sua vida a mim? Você pediu ou não pediu que eu agisse, que eu atuasse? Pois agora confia. Faz o que te é possível, mas deixa o impossível para mim. Então, qualquer inquietação nossa vai desagradar o Senhor. Porque revela uma raiz do nosso amor próprio. Muitas vezes a inquietação vem porque Deus está demorando demais. Deus não fez da maneira como eu queria que fosse feito, não é? As coisas estão acontecendo, mas não estão acontecendo como eu pensava. A conversão da minha família até está vindo, mas não está vindo da maneira que eu pensava. Veio através de um câncer que bateu a porta. Estou dando aqui um exemplo. Outro dia, aquela pessoa aqui no rosário dizia, eu quase parei de rezar o rosário, porque eu pedi a conversão do meu esposo. De repente, ele perdeu o emprego.
Eu não entendi nada. Jesus, como assim? Eu estou rezando e as coisas estão piorando aqui em casa? Mas foi naquela dor, naquela impotência da falta de um trabalho. Imagina para um homem que é um provedor da família, sem um trabalho, sem um emprego. O que aconteceu com aquele homem? A sua autossuficiência, o seu bastar-se a si mesmo foi quebrado. Ele desceu dos altares em que ele estava. Pela força da dor, da necessidade. Os joelhos daquele esposo dobrou-se diante do Senhor. Aquele homem, aquele esposo, passou a acompanhar a esposa à Santa Missa. Depois pediu para se confessar. Depois então recebeu a Eucaristia. Depois entrou para o ministério de música da paróquia. Hoje é um homem que caminha com o Senhor. Mas o que aconteceu? Uma demissão. Imagina, o coração da esposa inquietou-se. Jesus está dizendo, essa inquietação revela a falta de confiança em Deus. Além disso, enquanto o coração está inquieto, olha isso aqui. Quando o seu coração está inquieto, você fica exposto a vários assaltos do maligno. Além disso, não podemos discernir claramente o caminho certo e a estrada segura. A gente não tem discernimento, você não terá discernimento para escolher o caminho certo e a estrada segura quando o seu coração está inquieto. Quando você perde essa paz. Por isso ele vai dizer, a paz é um escudo para o combate espiritual. Um coração inquieto não vai discernir o melhor caminho. Um coração inquieto tem dificuldade para ouvir a Deus, se é que vai conseguir ouvir o Senhor. As vozes começam a se misturar dentro dele. As vozes começam a se misturar dentro de um coração inquieto. Ele já não consegue discernir qual é a voz de Deus, qual é a voz da serpente infernal, qual é a voz dele próprio. As nossas emoções turvam a nossa visão e nos impedem de ver as coisas como elas realmente são. Podemos dizer, você é quase como que tirado da realidade. Você sai do mundo real para viver numa hipótese, para viver uma situação gerada por aquela inquietação. A inquietação, essa perturbação te tira os teus pés da realidade. Tira os teus pés da tua vida real. Um ditado popular elucida bem essa necessidade da paz interior para tomar decisões, não é? Nós costumamos ouvir. As pessoas dizem assim, nunca tome decisões permanentes baseado em sentimentos temporários. Nunca tome decisão permanente baseado no sentimento. Sentimento temporário, sentimento porque vem, ele vai. Nunca tome uma decisão permanente no momento de inquietação. Nós poderíamos dizer momentos de crise. Você que está passando por uma crise no seu casamento. Não é hora de você tomar uma decisão. Não é hora de você tomar uma decisão definitiva. Você que está passando por uma crise no seu sacerdócio, por uma crise na sua vida consagrada, na vida religiosa, não é esse o momento de se tomar decisões. É preciso que o mar se acalme, não é? Uma água, por mais cristalina que seja, se você começa a bater esta água, agita esta água, você que até então conseguia ver o fundo ali, não é? Dela, porque a água é cristalina, se você agita, você já não consegue ver com clareza, você já não consegue ver. É preciso que o mar se acalme, é preciso que as águas se acalmem para que você veja com clareza, porque até então a visão está turva. Então já começo dizendo isso aqui para você, que está passando por crise, não sei, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, por uma crise. A crise não é o momento adequado para tomarmos decisões definitivas. Porque a paz é que vai trazer a você as condições para que você enxergue a realidade. Para que você consiga pesar, para que você consiga discernir o melhor caminho a seguir. E digo mais, as crises revelam algo. Dom Lorenzo vai dizer aqui. Revelam que algo precisa mudar. As crises vão nos tirar daquele lugar onde você se acomodou. Por isso, a crise é exigente. E podemos dizer, a crise é necessária para o seu amadurecimento. Eu abro um parêntese aqui. Vamos falar um pouco da questão da ansiedade. Né? Porque hoje nós estamos... É uma sociedade ansiosa. E eu conversei então com um profissional, conversei com uma psicóloga e ela falava para mim, dizia, irmã Maria Raquel, para a psicologia, não é? Para a psicologia, eu posso afirmar que a ansiedade
ela é necessária. Existe uma ansiedade saudável. Existe uma ansiedade que move a pessoa a agir. Essa é uma ansiedade necessária. Essa é uma ansiedade que não te deixa na acomodação. Uma ansiedade que te impele a uma mudança. Mas existe uma ansiedade que, de fato, uma ansiedade exagerada, exacerbada, que leva ao desespero, acompanhado por tantos sintomas de tremores, de batimentos cardíacos fortes. Existe uma ansiedade que já não é saudável. Que a psicologia vai olhar para ela e muitas vezes, de fato, nós podemos estar diante de uma patologia. Então, eu quero abrir esse parêntese aqui e partilhar com você essa conversa com essa psicóloga. Pode ser? E a gente volta aqui para o Dom Lorenzo. Então, ela disse o seguinte: o que é preciso aprender a lidar com a ansiedade. Olha que interessante. As pessoas precisam tirar a ansiedade do papel de vilã que ela assumiu. É preciso aprender a lidar com essa ansiedade, tirá-la do papel de vilã e colocá-la no seu devido lugar. O que significa isso? Compreendê-la como uma das mais importantes defesas de que dispomos para lidar com o mundo, com o nosso cotidiano. E aí ela explica. A ansiedade saudável, ela é a matriz do cuidado. Ela é a evolução que possibilita ao ser humano atitudes cuidadosas e corajosas de preservação de si. Toda atitude de autoproteção é fruto da ansiedade. A maioria de nossas ações cuidadosas é alimentada por esse mecanismo. Olha o que ela falou, a nossa sobrevivência depende dela. Do medo e da coragem que só despertam graças a ela. Então, ela disse aqui, a ansiedade, ela pode gerar o medo e a coragem para enfrentá-lo. Não é o medo que Satanás... prestem bem atenção para não confundir. Não é aquele medo que paralisa, mas é um medo que te leva a agir. Como, por exemplo, estou passando ali e enxergo que tem uma cobra venenosa. Opa! Isso já desperta em mim um sinal de alerta. Eu sei que aquela cobra tem veneno, ela pode me matar. Então, é aquele medo, não é o medo que paralisa, mas é o medo que diz, cuidado, irmã Maria Raquel. O que é que nós vamos fazer aqui? Precisamos ser diligentes, precisamos tomar uma atitude. Essa cobra não pode ficar por aí. O que é que nós vamos fazer? Entendeu? Então, não é? Para a psicologia nós estamos citando aqui, é um medo no sentido de um cuidado, de uma prudência que nos leva a agir. Diferente daquele medo que Satanás investe para te paralisar. Um medo que não tem nenhuma, não tem nem lógica. É um medo que nós dizemos assim, é um medo insano. E que se desenvolve essas fobias. E se desenvolve o medo de falar, por exemplo, medo de falar em público. São tantos medos que vão e que precisam. É diferente desse medo que eu estou falando aqui. Vocês estão entendendo o que nós estamos partilhando aqui? Para gerar ação, ele tem 2 caminhos. Então, esse cuidado, essa prudência, essa ansiedade que diz, cuidado. E vai despertar esse medo que gera coragem para enfrentar ou desespero. A coragem avalia os riscos e a ação e enfrentamento. O desespero avalia atos temerários de fuga, sem avaliar os riscos, o que vai ocasionar um prejuízo. É isso que ela está tratando aqui. Então, a vivência da ansiedade por si, ela não é agradável, porque ela gera desconforto. Essa ansiedade, ela gera um desconforto e pode ser acompanhada desses sintomas, palpitação, dores, falta de ar, formigamento, angústia. São sinais de alerta que são emitidos pelos sinais da dor, diz a psicóloga. Eu vou repetir, a ansiedade é saudável e é parte inerente da existência humana. Mas se ela não gera aquela ação corajosa, calma, cuidado, uma cobra, cuidado, entrou uma pessoa armada aqui, cuidado. Se ela não gera uma ação corajosa, ela vai se tornar patológica. Por quê? Porque ela é insistente e não desiste de sinalizar que a vida pede mudanças. Olha isso aqui. Se ela não gera uma ação corajosa, uma resposta sua, ela vai se tornar patológica.
Ela pode se configurar uma enfermidade. Por quê? Porque a ansiedade ela é insistente. Lembra que ela funciona como um motor que te leva a agir? Então, ela é insistente e ela não vai desistir de sinalizar uma coisa para você. E o que é que a ansiedade está sinalizando? Que a sua vida pede mudanças. Eu estou aqui com a visão da psicologia, gente, viu? Atenção. Por vezes, mudanças dolorosas, mas para que possamos continuar no processo de construção de autenticidade. Muitas vezes, você vai tentar controlar a ansiedade, por quê? Porque ela quer te tirar da acomodação. Porque ela quer te tirar de uma suposta segurança de permanecer naquele lugar de conforto. Nós falávamos ontem sobre o uso de telas. O teu corpo está sinalizando que não aguenta mais esse excesso de dopamina. O teu cérebro não aguenta mais, mas você quer forçar. Você quer forçá-lo a isso. É o que nós estamos tratando aqui. Ela vai insistir, vai persistir, porque ela quer te tirar daquele lugar de conforto onde você se colocou. A ansiedade surge porque ela quer te colocar em ação existencial, num processo de constante mudança, de crescimento. Olha que incrível isso aqui. E aí ela fecha com algo incrível. A grande questão é que a ansiedade começou a ser vista em nossa cultura como um problema e um defeito que precisa ser controlado, patologizado e medicalizado. A grande questão é que a ansiedade começou a ser vista em nossa cultura como um problema e defeito que precisa ser controlado, patologizado e medicalizado. E ela não se deixa. A ansiedade ela é insistente e persistente. Quando ela, na verdade, surge como um sinal do que é existencial e necessário. Então, existe, o que é que essa profissional está dizendo? Existe uma dose saudável. A ansiedade, poderíamos dizer, ela é inclusive necessária, ela te leva a agir, ela te coloca em movimento, ela te chama a uma ação corajosa. O único que não é ansioso é aquele que já morreu. E tem muita gente viva que está se anestesiando para ficar morto em vida. Entendeu isso aqui? Se a vida, existe um nível de ansiedade, é o que a ciência, eu estou trazendo ciência aqui, é o que a ciência está dizendo. Existe um nível necessário de ansiedade para viver. E o que a ansiedade vai dizer para você? Ela está exigindo ação, ela está exigindo mudança. Eu dizia outro dia, quando nós partilhávamos sobre exatamente o discurso do pão da vida. Aquelas pessoas ouvem, está lá em João capítulo 6, na sua Bíblia, pode abrir. Aquelas pessoas ouvem o discurso de Jesus sobre o pão da vida. A minha carne verdadeira comida, o meu sangue verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne bebe o meu sangue. Mas para alguns aquela palavra se revela muito dura. E o que é que, ali existe é um grupo só, mas eles vão se dividir em dois. Existem aqueles que vão se deixar mudar pela palavra e por isso permanecem com o Senhor. A quem nós iremos, Senhor? Porque só Tu tens palavras de vida. Tem muita gente que ao escutar esta palavra aqui, tem muita gente que ao ouvir esta palavra aqui, se fecha a mudança e vai embora. Porque a palavra exige de você e a palavra exige de mim mudança. Eu, irmã Maria Raquel, nos anos primeiros aí da minha caminhada, do meu encontro ali com Cristo, e quando eu comecei a entender que o Senhor estava exigindo, na verdade estava fazendo um chamado. Teve dia que eu tinha medo de abrir a palavra, eu disse, eu não quero mais ouvir. Porque não era o meu plano, porque não era essa, naquele momento, a minha vontade, consagrar a minha vida na vida religiosa. O meu plano até então era outro. Então, eu precisei aos poucos, e Deus teve muita paciência comigo, precisei aos poucos mudar dentro de mim. Precisei aos poucos mudar a minha mentalidade, mudar aquilo que até então era plano meu, pela força e poder que há nesta palavra. Mas se a gente não permite que essa palavra nos mude, ela não vai mudar, a palavra não vai mudar. Tem gente por aí que quer mudar a palavra. Essa palavra é eterna, é imutável, ela não vai mudar. E essa palavra não volta sem produzir o seu efeito.
Tem gente propondo hoje aí, vamos mudar a Bíblia, não é? Tirar esses versículos que são isso, que são intolerantes, que são aquilo e aquilo outro, querendo mudar a palavra de Deus. O que é que isso revela? A pessoa não está disposta a mudar a si mesmo. Quem não está disposto a mudar, e nós precisamos dessa mudança. Só um é o imutável, o Senhor. Nós, graças a Deus, nós mudamos. O que acontece tem gente que muda para pior, valha-me Deus. Tem gente que muda para melhor. Você que está vivendo a quaresma de São Miguel, eu espero em Deus que as mudanças que estão acontecendo em você, filho ou filha, sejam mudanças para melhor. Que a cada dia, que a cada madrugada, você esteja se configurando a Cristo. Nós precisamos mudar. E a ansiedade, ela revela que algo precisa mudar. E às vezes a gente, se não aceita a mudança, aí a gente começa a ter que mudar tudo, né? Quer mudar de esposo, quer mudar de esposa, quer mudar de casa, quer mudar de emprego, quer mudar... Às vezes, certas mudanças são necessárias. Certas mudanças externas são necessárias, mas a primeira mudança que precisa acontecer é dentro de nós. Então, eu achei muito necessário trazer isso aqui para você, não é? O que a ciência está dizendo sobre esta ansiedade que pede de nós uma resposta. Tá? Mas voltemos então para o que Dom Lorenzo está dizendo. É exatamente aquela preocupação que te tira da realidade. O que Dom Lorenzo hoje está trazendo é aquela perturbação, aquela inquietação de um coração que não confia no Senhor. Que não confia no Senhor. Como então conservar a paz diante de tantos desafios? Eu falava isso na palavra de Deus, na meditação da palavra ontem. Como conservar a paz diante de tantos desafios? Eu dizia isso aqui para você. Por mais que você programe o seu dia, existem acontecimentos que vão fugir do seu controle. Isso todos os dias. Por mais que você programe o seu dia, existirão acontecimentos que fugirão do seu controle. Nós não estamos no controle de tudo. E isso é que gera uma ansiedade que faz adoecer. Essa perturbação e inquietação aqui, a qual Dom Lorenzo se refere, entende? É nos colocar ali, é quando você se coloca no controle. Só que é uma ilusão, porque você não pode controlar todas as coisas. Então, entregar este controle ao Senhor, e de verdade, com confiança. Quando você reza e diz, Senhor, o meu filho está nas tuas mãos. Você precisa fazer isso com confiança. Pode ser que Deus queira recolher aquele filho ainda em tenra idade. Mas você entregou ao Senhor. Senhor, o meu filho é teu. Senhor, a minha vida é tua. Você está autorizando o Senhor, então, a agir da maneira como Ele quiser. E com confiança, porque você sabe que o querer do Senhor é a tua liberdade, é a tua felicidade, é a tua vida bem-aventurada. Se existe alguém interessado nisso, é o teu Deus. Então, se Ele está mexendo hoje, está doendo, é para curar. Nós meditávamos hoje no Rosário, veja, o tempo todo é palavra de Deus. Nós meditávamos hoje no Evangelho segundo São Lucas. Lá no capítulo, se não me engano, no capítulo 24, os discípulos de Emaús. O que aconteceu? Aqueles homens andaram com o Senhor, viram os milagres que Jesus realizou, ouviram dele que ele passaria pela paixão, que ele seria morto, mas que ele ressuscitaria. Eles ouviram tudo isso, eles contemplaram tudo isso, mas quando o Senhor morre e eles enxergam diante deles o Senhor morto, crucificado, ensanguentado, eles perdem a esperança. Eles ficam tristes, abatidos, desanimados, abandonam Jerusalém e voltam para Emaús, ou seja, a vida nova, e voltam para a vida velha. Frustrados, com sentimento de fracasso. Veja que isso turvou a visão deles, eles foram tirados da realidade. Qual era a realidade? Até as mulheres já tinham testemunhado. Nós fomos ao túmulo, ele não está lá. Os anjos disseram que ele ressuscitou, mas nem isso era suficiente. Aqueles homens estavam fora da realidade. Estavam num mundo fantasma, porque a tristeza, o abatimento, as coisas não foram feitas como eles pensavam que seria, tirou-os da realidade. Até que o Senhor aparece, é assim comigo e com você. Até que o Senhor, em sua infinita misericórdia, eles aparece e disse,
Como Jesus, quando entra naquele cenáculo, que eles estão atordoados, amedrontados, e o Senhor diz o quê? Paz, paz ao teu coração. A paz esteja com você. A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Eu quero trazer aqui também o Monsenhor Rossetti, nas suas experiências de libertação. Ele diz o seguinte: há uma exposição cada vez maior ao mundo diabólico. Isso traz uma profunda escuridão. Existe um peso, um efeito depressivo, embora se assemelhe a uma depressão, ou melhor, à medida que continuamos a invocar nessas situações o poder de cura de Jesus e a ordenar que os espíritos maus saiam, um dos sinais consistentes de recuperação é o desaparecimento de uma escuridão que fica ao redor da pessoa e o aumento de um sentimento de leveza, alegria e paz. É um dos critérios que você pode se apoiar com segurança para discernir se aquele pensamento, se aquela proposta, se aquilo vem da parte do Senhor, se é vontade do Senhor, se aquilo traz paz ao seu coração. Porque às vezes você vai ser tentada a abocanhar a proposta mais prazerosa. Vou dar um exemplo, proposta de trabalho. Você recebe 2 propostas de trabalho. Uma com salário muito superior à outra. E você é tentada a aceitar aquela proposta com salário muito superior. Mas acontece que naquela empresa você terá problemas. E é impossibilitado de viver os seus valores cristãos. Os seus valores enquanto família. Aquilo te inquieta. O salário é 3 vezes maior. Mas naquela outra empresa, cujo salário é inferior, você vai poder viver a sua fé. Você vai poder estar com a sua família. E você vai ser tentado a aceitar aquela proposta de um salário 3 vezes maior. Mas você vai fazer isso sem paz no coração. É ou não é? Então, não é o que é mais prazeroso, não é o que apetece mais aos olhos, mas é o que te traz paz. E muitas vezes a gente vai fazer aquilo ali com a espada transpassando o coração, mas é o que nos traz a paz. Por quê? Porque estamos na vontade de Deus. É essa paz da qual fala na carta aos Filipenses, a paz de Deus que supera todo entendimento. Fazer o que Deus quer, realizar a vontade do Senhor. Então, Monsenhor Rossetti vai dizer, quando uma pessoa está, por exemplo, com depressão, né? Após todos os cuidados também clínicos, né? Médico e etc., ele diz, em muitas situações, aqui, só uma oração de libertação em alguns casos. E será oportuno rezar poderosas orações de libertação, incluindo uma ordem, até para que esses espíritos malignos saiam. Em outro ponto ele diz, por que deveríamos ficar inquietos? Com o passar dos anos eu me sinto mais calmo em meio às ameaças de Satanás. Outro dia um sacerdote exorcista partilhava isso, que no atendimento o maligno disse, hoje eu vou matar você. E ele já com muitos anos de experiência, respondeu, primeiro disse, eu já estou morto pelo batismo. Isso trouxe uma paz muito grande ao coração. Eu já estou morto pelo batismo, eu morri com Cristo para ressuscitar com Ele. Mas mesmo assim, quando foi naquele dia, ele passou por uma situação terrível na estrada. E seria um acidente terrível, na hora ele lembrou da ameaça do maligno. Daquela ameaça, hoje eu vou tirar a sua vida. E quando ele lembrou-se então, mas ele sentindo essa presença dos santos anjos, com muita prudência, conseguiu desviar-lhe o carro. E ele falava desta confiança no Senhor. Por mais que o inimigo, por mais que o mar fique bravio, por mais que o mar da sua vida fique agitado, não tire os olhos de Jesus. Foi exatamente o erro de São Pedro. Quando o mar está revolto e ele começa a andar sobre as águas, lembra a passagem, Maria Joana? Quando ele começa a andar sobre as águas, porque ele mesmo fala, Senhor, se és tu, manda que eu ande sobre as águas. E a palavra vai dizer que Pedro começou a andar sobre as águas. Aquilo que era impossível aos homens, mas não era para Deus, ele começou a andar sobre as águas.
Tem muita gente aqui que está andando sobre as águas, movido pela fé. E você acha que Satanás vai te deixar aí satisfeito? Não. Ele está insatisfeito ao te ver andar sobre as águas, a te ver pisar sobre cobras e serpentes, como diz o Salmo 90. Tu pisarás sobre cobras e serpentes, nenhum mal te atingirá. Satanás está insatisfeito com isso. O que é que ele vai fazer? Mateus capítulo 14, versículo do 22 ao 33. Anota aí para você rezar com essa passagem depois. Mateus 14, do 22 ao 33. Quando Satanás vê que Pedro está andando sobre as águas, ele então faz soprar um vento forte e o mar se torna ainda mais revolto. E Pedro, que já tinha em si uma fraqueza, ele se deixa abater. Ele tira o olho de Jesus, ele tira o olhar de Jesus, começa a olhar para o vento forte. E começa a olhar para a tempestade. E começa a olhar para o mar que está revolto e sente medo. E a palavra vai dizer que ele começa a afundar. Mesmo já tendo caminhado sobre as águas. Por quê? Porque ele tirou o olhar de Jesus. Satanás não está satisfeito com a sua busca. Você que todos os dias está vindo aqui para receber esta formação, você que está se instruindo na palavra de Deus, você que está abrindo o catecismo da Igreja Católica, muitos pela primeira vez, você que está se dedicando, porque você acreditou nessa promessa do Senhor, nascerá um homem novo, nascerá uma mulher nova para um tempo novo. Não pense que Satanás vai ficar na dele. Ele vai também entrar na história para te tirar deste caminho. Outro dia nós meditávamos sobre isso. O inimigo, ele não vai preocupar-se com o mal cristão. Se você está sendo tentado, se você está sendo tentado por ele, saiba, é porque você decidiu empreender um caminho certo. Então, alegre-se até mesmo em meio às tentações. Por isso, Monsenhor Rossetti diz, com o passar dos anos, eu sinto-me mais calmo diante dessas ameaças do maligno. Não importa o que aconteça, Jesus vence. Não importa o que os demônios façam, eles perdem. E isso é inevitável. Olha o que o exorcista está dizendo. Não importa o que os demônios façam, o que eles digam, porque eles sempre perdem. E isso é inevitável. É como assistir a um jogo e saber de antemão que o seu time ganhará. E de lavada, diz o Monsenhor. Não vai ganhar de 1-0, não. Vai ganhar de lavada. E nesse caso podemos ficar sentados e desfrutar do jogo, porque a vitória é certa. E ele diz, esse deveria ser a posição, esse deveria ser o entendimento de todos os que seguem Jesus. Ficar em paz. Porque Jesus ganha e você ganhará com ele. Por que ficar ansioso? Por que ficar perturbado? Por que se deixar inquietar? Mas olha o tamanho do meu problema, irmã Maria Raquel. A gente vê até essas frases nos para-choque do caminhão, né? Mas olha o tamanho do meu problema. Tá bom, filho, filha, mas olha o tamanho do teu Deus. Olha o tamanho do teu Deus. Está entendendo o que Jesus está te dizendo hoje aqui nessa pregação? Satanás seduziu as pessoas para que matassem Jesus. Satanás seduziu as pessoas para que matassem Jesus. Mas o que aconteceu? A morte de Cristo foi a destruição dele. Foi a destruição do maligno. O mal e a violência são autodestrutivos por sua própria natureza. Estão fazendo mal contra você? Estão fazendo mal contra você? Estão zombando de você? Estão sendo perniciosos com você? Estão caluniando? Estão com todas as suas insídias sobre você? Preste atenção, o mal destrói a si mesmo. E o Senhor vai dizer ainda mais na palavra, não enfrenteis quem é malvado. Deixe que o Senhor enfrente. Ele é um justo juiz. Não perca tempo com isso. Não vale a pena. Essa briga não é sua, essa briga é de Deus. Você está no meio dela. Mas na verdade essa briga é de Deus. Porque tu és um filho amado, porque tu és uma filha amada. Consegue entender isso aqui? Vamos seguindo. Então, como conservar a paz diante de tantos desafios? Dom Lorenzo continua. Gente, deixa eu situar vocês no livro, o pessoal sempre pede. Nós estamos no capítulo 12, tá?
Para lutar bem contra os inimigos, o soldado de Cristo deve evitar com todo esforço as perturbações e inquietações do coração. Para lutar bem contra os inimigos, o soldado de Cristo deve evitar com todo esforço as perturbações e inquietações do coração. Página 118. Página 118. Quanto a outros eventos graves e trabalhosos, como doenças, feridas, mortes, até mesmo de parentes próximos, pestes, guerras, incêndios e outros males semelhantes, o que é que a gente tem vivenciado, né? A gente saiu de uma pandemia, outro dia estávamos sofrendo com as inundações, depois começamos a sofrer com os incêndios. Gente, é tanta situação, mas o Lorenzo está dizendo isso aqui. Embora eles sejam repugnantes e constantemente aborrecidos pelas pessoas, nós podemos, com a ajuda da graça divina, manter a paz dentro desses acontecimentos. Ele diz mais, podemos até valorizá-los. Valorizá-los. Como justa punição dos pecadores e oportunidade de virtude para os justos. Ou em outras palavras, se Deus permitiu, é porque daí pode vir um bem maior. Se Ele permitiu, e aqui a gente não nega, já falamos isso muitas vezes. Não negamos a dor, não negamos o sofrimento. Mas é como olhar para aquela cruz de onde Cristo pende, olhar para Nossa Senhora derramando suas lágrimas de sangue, olhar e dizer, se Deus está permitindo tudo isso, Ele vai tirar algo muito melhor, Ele vai tirar algo maior disso. E no caso citado, Ele tirou. Aquela morte foi transformada em vida. Nós não podemos ter essa noção apenas ao olhar para a cruz de Cristo. Precisamos ter essa certeza quando olhamos para a cruz do nosso dia a dia. Isso é fé, isso é confiança. Então, se Deus está permitindo, nós podemos oferecer em reparação pelos nossos pecados. A dor que eu enfrento hoje, eu não vou deixar perder. As lágrimas que hoje eu estou derramando, eu não vou deixar que se perca. Eu vou oferecer todas, oferecê-la todas pela conversão dos pecadores. Vou oferecer estas lágrimas e esta dor em reparação dos meus pecados. E perceba que esta dificuldade, perceba que esta crise, perceba que esta dor está sendo uma grande forja, está te levando ao amadurecimento, está te fazendo amadurecer, está te fazendo crescer. Cumprindo a sua vontade, nós passamos por todas as amarguras e contrariedades desta vida com paz de alma e espírito tranquilo. Eu quero citar um exemplo extraordinário da Sagrada Escritura. Aquilo que vem para roubar a nossa paz pode ser interpretado com auxílio da graça de Deus como oportunidade para crescer na confiança. Para crescer na confiança. Hoje, quando nós encontramos, por exemplo, pessoas que por alguma razão não podem hoje aproximar-se do sacramento da Eucaristia, o convite é feito a todos, não é? Vinde todos. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, mas existem aquelas pessoas que se colocaram à parte, por alguma realidade de pecado, se colocaram à parte. Mas como é interessante você ver hoje pessoas que choram. Eu convivi muito tempo com uma jovem senhora que esperava que Nossa Senhora desatasse o nó que se formou ali na vida dela, que a impedia de receber a Eucaristia. E ela era uma pessoa de missa diária. E em cada comunhão eucarística, eu lembro, quando eu participava perto dela, podia-se ouvir o seu choro. As suas lágrimas que desciam a cada comunhão eucarística, porque ela ainda não podia aproximar-se da Eucaristia. Então ela oferecia, ela era uma mistura de dor e amor, era um misto de dor e amor. E como era belo de se ver aquela alma sendo preparada, aquela alma sendo forjada, porque um dia desprezou a Eucaristia. Quem hoje está impedido de receber Jesus no Santíssimo Sacramento é porque um dia, com muita caridade eu digo isso, um dia desprezou Jesus na Eucaristia. E hoje está num processo de volta. Que Deus abençoe você. Que possamos celebrar essa vitória juntos, porque o maior desejo do coração de Jesus é vir ao teu coração. E hoje isso tem se tornado também o maior desejo do teu coração. É ou não é verdade? Mas você está vivendo esse processo de desejo, de busca. E tenho certeza que hoje você valoriza a Eucaristia, talvez muito mais do que muitos que entram na fila da comunhão diariamente para recebê-lo. Você hoje tem uma noção muito maior do que é a Eucaristia, do que é o pão da vida.
do que muitos que infelizmente estão se aproximando dele de qualquer jeito, sem discernir, sem adorar. E estão fazendo aquilo que diz São Paulo, estão comungando a sua própria condenação. Olha que triste. Sigamos. Aquilo que vem para roubar a nossa paz pode ser interpretado com auxílio da graça de Deus como uma oportunidade para crescer na confiança. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Jó, no capítulo 1, versículos do 1 ao 21. Jó, de 1 a 21. Preste atenção aqui. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó, era um homem íntegro e reto, que temia a Deus. Estou falando de um homem íntegro e reto que teme o Senhor. Como é que isso vai acontecer comigo, irmã Maria Raquel? Eu que vou à missa, eu que rezo o rosário todos os dias. Preste atenção nessa história. Um homem íntegro e reto que temia o Senhor e mantinha-se afastado do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, uma grande quantidade de escravos. Este homem era o mais rico dentre todos os habitantes do Oriente. Um homem temente a Deus, um homem que amava o Senhor e um homem muito rico, um homem de muitas posses, um homem de uma família numerosa, um homem abençoado. Como se considerava no Antigo Testamento, tudo isso era sinal da bênção de Deus. Seus filhos tinham o costume de ir à casa uns dos outros, alternadamente para se banquetearem, convidavam suas 3 irmãs para comer e beber. Quando acabava a série dos dias de banquetes, Jó mandava chamar seus filhos para purificá-los e na manhã do dia seguinte oferecia holocaustos por intenção de cada um deles, porque dizia, talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Assim fazia Jó sempre, sempre. E um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, Jó era tão cuidadoso até com seus filhos. Cuidava de mantê-los purificados. Jó era um homem íntegro e reto. Até que um dia, quando os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, Satanás veio também. E o Senhor disse-lhe assim, de onde vens tu? Andei dando volta pelo mundo, disse Satanás, e passeando por ele. Eu estou lendo a Bíblia, viu gente? Jó, capítulo 1, versículo do 1 ao 21. Andei dando volta pelo mundo, passeando por ele. E o Senhor disse, notaste o meu servo Jó? Não há outro igual a ele na terra. É um homem íntegro, reto, temente a Deus e se mantém longe do mal. Mas Satanás respondeu ao Senhor, é a troco de nada que Jó teme a Deus? Não cercaste qual uma muralha a sua pessoa, a sua casa e todos os seus bens? Jó tem tudo. Abençoaste tudo quanto ele fez e seus rebanhos cobriram toda a região. Satanás está jogando na cara de Deus dizendo assim, Jó teme o Senhor porque o Senhor deu tudo para ele. Agora, vem a frase. Mas estenda a tua mão e toca em tudo que ele possui. Eu te garanto que Jó te amaldiçoará na tua face. Olha o atrevimento desse encardido. Toca naquilo que Jó tem e ele vai te amaldiçoar na tua face. Respondeu o Senhor, pois bem, tudo o que ele possui está em teu poder. Mas não estendas a tua mão contra a sua pessoa, contra a sua vida. Pode tocar em tudo o que Jó tem, mas a sua vida não. Satanás então saiu da presença do Senhor e um dia que os filhos e filhas de Jó estavam à mesa e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, Jó, os bois lavraram e as jumentas lavravam e as jumentas pastavam perto deles e de repente apareceu os sabeus e roubaram tudo, passando o fio da espada a seus escravos. Só eu escapei para trazer a notícia. Quando estava ainda a falar, veio outro empregado e disse, Jó, o fogo de Deus caiu do céu, queimou, consumiu as ovelhas e também os escravos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Ainda falava, veio outro empregado e disse, Jó, os caldeus divididos em 3 bandos lançaram-se sobre os camelos e levaram embora. E depois de passar a fio da espada os escravos, só eu escapei para trazer notícia. Ainda falava quando veio outro empregado e disse, Jó, aqui já não tem mais o jumento, já não tem mais os camelos, já não tem mais os carneiros, já não tem mais, os escravos foram mortos, já desceu fogo do céu. E agora chega um outro e diz, Jó, teus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou de repente do deserto, abalou os 4 cantos da casa e esta desabou sobre os jovens. Morreram todos. Só eu escapei para te trazer a notícia. Agora se imagine no lugar de Jó.
Não foi um filho, não, foram todos. Não foi uma outra coisa, não, foi tudo. Eu dizia ontem no Rosário da Madrugada, e de novo, com muita caridade. Deus, aquele que não quer a dor e nem o sofrimento. Muitas vezes vai permitir que você perca. Que você perca alguém, algo. Ou até mesmo que você perca tudo. Para que você possa entender uma coisa. Para que você possa conseguir enxergar uma coisa. Que na verdade, só Ele é o nosso tudo. Que Ele é o tudo da sua vida. Quantos relacionamentos que estão aí, em crise, sofrendo. Por quê? Porque no coração dos cônjuges existe um trono erguido a Baal. Porque no trono do coração desses cônjuges não está Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus vivo, mas está um outro. Ou você coloca-se a si mesmo neste trono, ou acabou colocando alguém cometendo o pecado terrível da idolatria. Sem você eu não vivo. É claro que você vive. E se não viver de fato, você está no engano terrível. Terrível. Porque o dono da tua vida, o Senhor da tua vida, o tudo da tua vida, é Jesus. E se hoje ainda não é, saiba que o Senhor vai fazer de tudo para te arrancar deste erro em que você se encontra. Por amor. Mas o que é que Jó respondeu? Jó levantou-se, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, em sinal de penitência, de luto. Jó levantou-se, rasgou o seu manto, raspou a cabeça. Depois, caindo prostrado por terra, numa atitude de prostração, Jó disse: nu eu saí do ventre de minha mãe. Nu eu saí do ventre de minha mãe. E nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. É essa a resposta do homem de Deus à mulher de Deus. Está saindo tudo diferente do que eu pensei. Está saindo tudo diferente do que eu planejei. Parece que os meus esforços, deu tudo com burro na água. Não deu resultado, foi coisa nenhuma. Bendito seja o nome do Senhor. É a resposta hoje. É a resposta de Deus para nós hoje. Um homem que perdeu tudo. E a palavra, você leia o livro de Jó. Porque o que é que aconteceu? Satanás foi humilhado de novo. Né? De novo. Porque o temor, o amor que Jó tem por Deus, não é por causa daquilo que Deus deu a Jó. Mas é por causa do próprio Deus. Mas é por causa do próprio Deus. E mais tarde a palavra, então, o livro de Jó vai dizer, depois desse período de prova, depois Jó vai ser coberto até de lepra. Porque Satanás pede para ir mais à frente, mais a fundo. E Jó é coberto de lepras. Mas Jó fala, na minha carne eu verei a Deus. E no final de tudo isso, nós encontramos um homem curado, um homem liberto, um homem que alcançou muito maiores bens do que tinha antes, um homem com uma família muito mais numerosa do que tinha antes. Tudo aquilo que nós entregamos ao Senhor nesta vida, nós vamos receber de maneira superabundante. Já aqui nesta terra e na outra, seremos recompensados com a vida eterna, porque aquele que tudo deixou por mim, receberá 100 vezes mais ainda nesta vida. O inimigo, ele busca de todas as formas roubar a nossa paz. O inimigo que odeia excessivamente essa paz onde habita o Espírito de Deus para realizar grandes coisas nele. Muitas vezes disfarçado, trocando os sinais, procura, sob bandeiras enganosas, privar-nos dela através de vários desejos que até aparentemente têm a aparência de bem, mas que vêm por engano e malícia
do nosso vigilante adversário pode ser conhecida entre muitos outros sinais pela perturbação e roubo da paz do coração que esses desejos provocam. O que eu citava ainda há pouco, a questão até mesmo de uma oferta de emprego. Mas, irmã Maria Raquel, aquele trabalho, ele vai me dar melhores condições de vida. Mas, meu irmão, se aquele trabalho não te dá a oportunidade de viver a sua fé, de estar com a sua família, será que esse dinheiro vale a pena? Que a gente escuta muito hoje em dia, né? Às vezes o menos é mais. Às vezes o menos é mais. Como é que eu vou discernir? Aquilo traz paz ao teu coração. E nós temos aqui, então, 2 orientações para conservar a paz. Para se proteger da inquietação. Nosso tempo está acabando, eu tenho muita coisa ainda para partilhar com vocês. Me ajuda, Jesus. A primeira coisa, né? A punição, a tristeza, a inquietação de nossa alma mais comumente nascem dos eventos adversos. Para te armar contra esses dias, você deve fazer 2 coisas. Primeiro, considerar e ver a quem se opõem essas dificuldades. Nós falávamos isso no início. Será que o que está gerando essa inquietação é porque é o teu amor próprio que está sendo provocado aqui? A sua propensão, a sua vontade própria? Se forem contrários ao teu apetite, ao amor próprio, que é o seu principal e maior inimigo, a gente já viu isso, o seu maior inimigo é você mesmo, é a tua carne. Se isso está te perturbando porque está contrariando o teu apetite, não tenha o que está acontecendo a você como contrário, não. Mas estime-o como favores e auxílios do próprio Deus que Ele te envia. Porque isso vai fazer com que você cresça na virtude. E assim deve recebê-los com alegre coração, dando-lhe por Ele muitas graças. Muitas graças. Segundo, ponha os olhos em Deus. Considere tudo o que te oferecer como vindo da mão piedosa da sua divina providência, o que é uma coisa cheia de muitos bens, mesmo que por enquanto não os alcance nem os compreenda. Olhe para Deus e receba como vindo das suas mãos piedosas. Lembra, Deus deu, Deus tirou, conforme foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Eu sofri algum tempo atrás uma tentação terrível, terrível, terrível. E foi impressionante, aquilo me trouxe uma perturbação, inquietação. E eu comecei a suar, e aquilo só passou. Aquela perturbação só passou quando eu disse assim: Senhor, é isso mesmo. Pois se for isso mesmo, eu aceito. Eu aceito. No meio de uma perseguição. E ficava vindo coisas terríveis acerca de uma situação. E eu disse: Senhor, se for isso mesmo, se essa for a tua vontade, eu aceito. Aquilo passou, uma bolha que se estoura assim, passou. E a minha alma foi inundada por uma paz tão profunda. Tão profunda. Eu partilhei isso há muito tempo, vale a pena partilhar com você hoje novamente. Eu vivi uma experiência com meu pai, certa vez, numa Santa Missa. E o meu pai estava ali do lado e começou a vir um pensamento assim para mim. Dizia: seu pai vai morrer hoje, vai morrer agora. E na missa, quando eu olhei para o meu pai assim de lado, e aquele pensamento insistente, eu olhei de novo e eu vi que meu pai estava ficando pálido. E mais um pouco, meu pai caiu. E naquela hora, era a consagração, eu me ajoelhei. E os homens já vieram ali, já pegaram meus pais, foram tirando ele da igreja para levá-lo ao hospital. E no meu coração, eu disse, me veio, mas eu tenho certeza que foi o anjo que soprou, gente. Minha oração foi essa, eu disse: Senhor, se chegou a hora do meu papai, eu só te peço uma coisa, eu estou aqui na missa, eu estou no céu, porque a missa é o céu na terra. Eu só te peço uma coisa: dê o céu para ele. Dê o céu para ele. Sem purgatório, né? Dê o céu para o meu pai. Vocês não fazem ideia da paz que inundou o meu coração. Eu recebi Jesus no Santíssimo Sacramento, fiz a minha ação de graças e saí para ver como é que estavam as coisas, o que tinha acontecido. Depois meu pai ficou bem, etc. Mas a paz de um coração, o que eu estou ilustrando aqui para você, é que a inquietação viria se você começasse a brigar com isso.
Mas por que eu? Mas por que o meu pai? Mas por que comigo? Quando você se abandona, e Santa Teresinha, que encontraremos amanhã, as suas relíquias de 1º grau, ela vai dizer: o abandono é um fruto delicioso do amor. É confiar em Deus. Tudo que Satanás quer é que você perca a confiança no Senhor. Ele vai olhar e vai dizer assim: tá vendo? Olha aí, essa pandemia. Olha aí essas inundações no sul. Olha aí esses incêndios agora para o norte do país. Olha aí, olha essa perda. Olha esse acidente de avião que tirou a vida de tantas. Olha quanto mal. Olha essa violência. Olha aí o crescimento desses homicídios, dessas coisas. Olhe para tudo isso. Olhe para tudo isso. Onde está o seu Deus? Ele quer te levar a desconfiar de Deus. E você vai responder a isso. Dizer: Jesus, eu confio em vós. Se todas essas maldades, todas essas mazelas estão acontecendo, é pelo mau uso da liberdade. É porque o homem está fazendo o mau uso da liberdade que Deus te deu. Por trás de tudo isso está o pecado. E por trás de tudo isso está a serpente infernal. Eu confio no meu Deus que disse na sua palavra: eu coloco anjos no teu caminho para te protegerem. Para aqueles que seguem, que andam na senda reta, que andam nos caminhos do Senhor, essa promessa é para você. Aqueles que observam os mandamentos do Senhor, ainda que caiam 1000, milhares à tua direita, à tua esquerda, tu não serás atingido, tu não serás confundido. Essa palavra é para mim, é para você. Então, nós precisamos desmascarar o maligno. Esse tempo ainda que nos resta, se dá tempo nós partilharmos aqui uma outra experiência do Monsenhor Rossetti. Veja, como sabemos se os pensamentos que passam em nossa mente, olha que interessante, né? Aqueles pensamentos, porque a guerra é aqui na mente. Então o inimigo passa o dia, que a arma dele é aqui. Então é o seu anjo da guarda e o anjo decaído. Como saber se os meus pensamentos os pensamentos que passam na minha mente são apenas fraquezas humanas ou se vêm diretamente do maligno? Monsenhor Rossetti diz: obsessões demoníacas podem ser intensas e poderosas num grau incomum. Quando vêm do maligno, geralmente elas são desproporcionais em relação à realidade da nossa vida. E pode diminuir ou até mesmo desaparecer por meio da oração. Para permanecermos protegidos, temos de concentrar nossos pensamentos no bem, em coisas santas. Não devemos usar nossa mente para o mal, nem para alimentar condutas pecaminosas. E se a sua mente for bombardeada com pensamentos obsessivos, negativos, autodestrutivos, recomende-se a Deus. Recomende-se a Deus e reze. Ele até traz um exemplo de uma pessoa da sua equipe. Ele diz: todos nós sofremos tentações demoníacas. Satanás nos tenta exatamente por meio de lisonjas e seduções. E às vezes, independentemente do quanto nos protegemos por meio da oração e de uma vida coerente, parece que ele entra na nossa mente. Numa noite, um dos exorcistas foi bombardeado com pensamentos intensos de culpa e autorrecriminação. Começaram a aparecer de modo sutil, mas depois se transformaram num intenso tornado dentro da mente dele, além da experiência humana comum. E ao reconhecer finalmente que se tratava de um ataque demoníaco, ele encomendou-se à proteção da Virgem Maria, ordenou que os demônios fossem embora e aspergiu água benta sobre si, e o ataque enfraqueceu imediatamente. Então existe uma inquietação quando aquilo ele contraria o seu amor próprio, aquilo que era a sua vontade, e aí é você. Mas existe também esse que é o perturbador por excelência, o maligno, que valendo-se das suas fraquezas, ele traz. Aqui a gente pode ilustrar muito bem com Judas. Judas errou, mas Pedro também errou. Judas entregou o mestre, traiu, entregou o mestre por 30 moedas. Pedro também negou Jesus 3 vezes. Um monte ali, só ficou João, os outros fugiram. No final das contas, ali praticamente todo mundo errou. Mas Judas, ele permitiu que o maligno levasse-o ao desespero. Lembra aquela ansiedade que gera uma ação? Em Pedro, gerou um arrependimento. Eu errei. É verdade. Eu estou arrependido. O Senhor me perdoa.
Ele não permitiu que aquilo se tornasse uma culpa. E aqui entra muita humildade, a virtude da humildade. Você fez coisas terríveis e poderia ter feito muito pior se não fosse a graça de Deus. A humildade é essa virtude rainha, essa virtude basilar. Sem a humildade, um edifício espiritual não se constrói. Talvez Deus esteja permitindo tudo isso aí para te trabalhar na humildade. A gente já viu isso. Às vezes Deus permite erros terríveis de pessoas que estavam ali já começando um alto grau. E Deus permite um erro terrível. Por quê? Porque estava crescendo no orgulho, na soberba. Os cedros do Líbano vai ter que cair para começar tudo de novo. Porque sem humildade não há edifício espiritual. Isso aconteceu com vários homens e mulheres de Deus ao longo da história. E Judas fecha-se no seu orgulho. Como eu pude fazer? Como eu pude fazer isso? Né? Judas se julgava muito perfeito. Até o plano dele era melhor do que o plano de Jesus. Ele tinha um plano de salvação. O plano que tinha que acontecer era o de Judas. Jesus estava fazendo tudo errado. Era isso que Judas pensava. E aí, quando errou, Judas não se perdoou. E por isso o perdão de Deus não pôde alcançá-lo. O perdão de Deus estava ali, mas não pôde alcançá-lo porque o coração dele estava fechado. E Judas cai no desespero e tira a sua própria vida. Aquela ansiedade, lembra? Que já não é mais uma ansiedade saudável, uma ansiedade que leva ao desespero. Muitas vezes movidas por uma ilusão de Satanás, que ele vai dizer, não tem jeito, não tem volta, não tem como consertar isso. Desista. Essa voz é diabólica. Enquanto o anjo do Senhor entra onde você está e diz, levanta-te depressa, saiamos daqui. O anjo decaído entra onde você está e diz, desista. Fique aí onde você está. Não adianta fazer nada. Ele não vai te ouvir. Não há perdão para você. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Então, preste atenção. Não há nada como o suspense e a ansiedade para bloquear a alma humana contra Deus. Não há nada como esse suspense e essa inquietação para bloquear a alma humana contra Deus. Do contrário, não há nada como a confiança e o abandono para abrir a alma para Deus. Confiança e abandono. O que o diabo quer suscitar em você é suspeita. Suspeita em relação a Deus. E isso se combate com a arma da confiança. É aquilo que Santa Faustina vai dizer, ainda que o Senhor me mate, eu vou continuar confiando em ti. Que bonito. Ela era muito tentada na confiança. Ora, a apóstola da misericórdia, gente, ela era muito tentada na confiança, para desconfiar. Então ela resolve dizendo isso, olha, pode parar, Satanás. Porque ainda que Jesus me mate, entenda, eu vou continuar confiando nele. É a arma da confiança. Jesus, eu confio em vós. Isso não significa que Jesus vai fazer o que eu quero. Gente, Deus me livre. Olha que coisa terrível. Que Jesus se abaixasse até os nossos caprichos. Nosso ser mimado, mimada, né? Aquele que o pai e a mãe fizeram à vontade, tudo que queria na vida e hoje tem que ser do seu jeito. Você é o centro, você tem que ser do jeito que você quer, senão não presta, senão não funciona. Graças ao Senhor, Ele não é esse pai, nem essa mãe. Essa confiança e essa fé me dá a certeza de que aquilo que é vontade de Deus prevalecerá. E a vontade de Deus, por que eu digo graças a Deus? Porque a vontade dele é muito melhor que a minha. Imagina, eu só vejo um pedacinho, ele vê a minha vida toda. Ele vê o quadro todo. Aquilo que eu estou achando que vai ser maravilhoso para mim, o Senhor já viu e disse, irmã Maria Raquel, tira a mão, tira. Isso aí vai ser terrível para você, sai. E se eu não tiro, ele vai lá, porque eu já disse que ele pode fazer isso. Ele vai e arranca. Santa Teresinha dizia, Senhor, eu tenho medo dessa liberdade que o Senhor me deu. A vontade de Deus é muito melhor do que a nossa, quando nós compreendemos isso. Quando nós compreendemos isso. Grande parte da inquietação, da ansiedade, da perturbação que a gente sente é porque quer fazer prevalecer a nossa vontade. Mas a tua vontade pode ser exatamente a tua perdição eterna. Pode ser, a vontade própria, ela tem um sobrenome, sabe qual é?
inferno. Vontade própria se chama inferno. O inferno está cheio de pessoas que reinaram sobre si, que fizeram a sua vontade. São essas as pessoas que estão no inferno. O céu, do contrário, tem um sinônimo. Felicidade tem um sinônimo, se chama vontade de Deus. Por mais incompreensível que possa nos parecer, por mais incompreensível que seja no primeiro momento, como Jó. Mas Deus restituiu tudo. Aquilo que você perdeu, Deus te restituirá muito mais. Na prática, o maligno então desvia a nossa atenção das cruzes reais que temos de carregar para que pensemos unicamente em cruzes futuras e imaginárias. O quanto isso aqui tem gerado ansiedade, não é? É o futuro. A gente tira os pés da realidade para cogitar esse amanhã de maneira não sadia. Por exemplo, o inimigo de Deus sempre vai plantar, e se? Né? E se isso acontecer? E se isso não acontecer? Ao maligno interessa apresentar uma multidão de cruzes imaginárias a serem carregadas ao mesmo tempo. E vai apresentar tudo ao mesmo tempo. Para que você não suporte o peso delas todas juntas. A primeira lição que desmascara o maligno: ele buscará a todo instante bagunçar a imaginação do futuro para que o homem se sinta esmagado por cruzes que ainda não existem e dessa forma seja incapaz de carregar a que deve e pode, com a graça divina, carregar hoje. A dor por o meu tempo acabou. Mas de repente, né? Alguém que vai embora e você, como é que vai ser daqui para frente? Mas e isso e aquilo? E a gente sai dessa cruz do real aqui, que é o que eu consigo suportar e carregar agora, para me unir várias outras cruzes de um futuro, porque eu estou cheio de desconfiança e ele vai plantando e se. A segunda estratégia do maligno para roubar a nossa paz, para desvirtuá-lo, privando-os de todo o valor moral e meritório que poderiam ter, o diabo as torna para a consciência humana um objeto de constante observação, aquele hiperfoco, né? Você só olha para aquilo e é o contrário, você não considera mais nada. Faz o homem pensar mais em si, em si próprio do que no outro, no bem que ele necessita. Uma pessoa, por exemplo, que passa por uma tentação de índole sexual. Como combatê-la? Acordando a alma para a realidade, para o fato de estar sendo tentada. De estar com hiperfoco, aquela tentação, aquela pessoa, né? E você ali, mas ele tira o seu olhar, desconsiderar o todo. Mas os valores, e a sua família, e o seu matrimônio, e aquilo que é promessa, aquilo que realmente tem valor, por uma coisa efêmera, por uma coisa tão passageira, não vale a pena. Mas o inimigo deixa você com hiperfoco apenas naquela pessoa, naquele corpo, naquela situação, naquele prazer, fazendo você desconsiderar todo o resto. Então acordar a alma para a realidade, sai dessa ilusão, acorda para a realidade, olha o que está em jogo, olha o que você vai perder. É assim que Deus vence em nós, chamando-nos de fora para dentro e de dentro para fora, ou seja, tirando-nos do objeto tentador para a nossa consciência e daí para a ação de rejeitar o objeto. O demônio, porém, quer mergulhar-nos no objeto para que, estando longe de nós mesmos, não consigamos compreender o que realmente nos está acontecendo. Gente, é tão triste. Nós encontramos pessoas hoje que rejeitaram, que abandonaram a consagração por causa, me permita dizer, por causa de 15 minutos. Perderam. E essas pessoas hoje arrependidas, se eu tivesse observado, claro, o perdão de Deus está aí. A confissão, a Eucaristia, mas há situações que aquele cristal que se quebra. Por quê? Porque naquele momento da tentação, não deram um passo atrás e enxergaram tudo que estava em jogo, ficaram com hiperfoco naquela coisa. Mas era uma ilusão. Era uma ilusão. Não valia a pena. Obrigada, Senhor, por esta formação, por esta partilha, por falar aos nossos corações. E eu termino com o Salmo, então, 125. Aqueles que confiam no Senhor, né? São como o monte de Sião, estão firmes para sempre. Nada o pode abalar. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, estão firmes para sempre. Nada os pode abalar. Deus abençoe você.